Galera, mais um podcast na área, é o nosso terceiro episódio, se eu não me engano. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, uma profissional, assim, de extrema qualidade, gabaritada, empreendedora, mãe de família, uma guerreira, é a Nayara, ela está aqui com a gente, e eu tenho uma enorme satisfação de recebê-la aqui. A Nayara vai se apresentar para vocês, então aproveita esse conteúdo, aproveita todo o conhecimento que a Nayara tem, que eu tenho certeza que vai agregar muito à sua vida familiar, profissional e também como mulher. Você, mulher que está assistindo a gente, vocês estão diante de uma grande mulher que tem muita coisa legal para ensinar para a gente. Nayara, se apresenta aí para a gente, quem que é a Nayara? Bom, muito obrigada pela oportunidade que está sendo dada para mim. Nayara é mãe, Nayara é filha, Nayara é empreendedora, Nayara, no momento, está passando por uma transição de carreira sobre novos objetivos, está sempre procurando inovações não tecnológicas, inovações de atendimento e inovações humanas, né? A humanização faz parte da Nayara. É isso. Bacana, Nayara. E me diga uma coisa, você falou que é mãe, filha, você tem quantos filhos? 6. 6 filhos? 6 filhos. Que legal. Na contramão da sociedade, 6 filhos. Show de bola. E me diga uma coisa, todos moram com você? 4 moram comigo e 2 moram com o Papai do Céu, vamos dizer assim. Entendi. São estrelinhas. Entendi. E, bom, a gente vai comentar um pouco também sobre a sua experiência, que eu sei que não foi fácil, né? Sim. Nunca é fácil uma perda, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, se você estiver disposto a conversar, tá? Sim. Mas eu queria saber desses 4 que estão com a gente, que está no seu dia a dia, como que é uma mãe empreendedora, esposa, e tem que cuidar de 4 filhos? 3 já são adultos, né? 3 já são adultos, eles já se formaram, uma está a caminhos de se formar também, eles moram comigo e fazem seus planejamentos para sair de casa. Como é ser mãe desses 4 adultos? É uma caminhada como convencional de pai e mãe. Eu acredito assim que não tem muita diferença do que é para um do que é para outro. É como gerencia essa situação toda dos 4 filhos. Dos 3 primeiros foram em situações de vida diferentes das que eu tenho hoje, porém eu consegui gerenciar bem, e o que eu trago para eles é o gerenciamento das emoções, né? O que eu sinto, ok, o que eu faço e por quanto tempo eu vou ficar com essa emoção aqui, se ela é boa ou é ruim. Gerenciar a vida deles, e estão prontos para ir embora, né? Para seguir seus caminhos. Já a pequena, a Lívia, ainda tem 8 anos, numa situação diferente, num momento diferente de um segundo casamento, e agora, né, com essa transição, tanto minha quanto do esposo, da família mesmo, do empreendedorismo, essa transição que nós estamos fazendo, está meio conturbado, mas eu acredito que também nesse momento a gente aprende a gerenciar e está sendo um momento de gerenciamento dela também, dela entender o que está acontecendo e que ela realmente está participando, né? Para mim, assim, os filhos, eles têm que participar, você trazendo eles para participar da realidade da família, do casal, sem trazer responsabilidades que não digam respeito a eles, mas dos momentos, das dificuldades, das alegrias, você trazer isso para eles também faz com que eles tenham maior facilidade de autorresponsabilidade, autogestão. É isso que eu, quanto mãe, a minha maior preocupação é trazer para os meus filhos, autogestão. Show. Nário, aí você comentou dos filhos que já estão estudando e tudo, e como que é isso, né? Porque, que nem para mim, eu também sou empreendedor igual você. Meus filhos são pequenos, tem um casal de filhos que são pequenos, né? O Lucas tem 3 anos, e a Eloá tem 5 anos. E um dos meus desafios é colocar eles dentro dos meus negócios. É colocar eles dentro da minha rotina. Então, a gente tem uma rotina muito puxada, né? Às vezes eu trabalho 16, 17 horas, então nem sempre a gente está presente. E você comentou que você já tem filhos grandes, estão estudando e tal. Como que é isso na sua rotina? Assim, você sempre empreendeu já tendo os filhos, como foi antes? Como que foi essa parte familiar, entre família e os negócios? Bom, eu empreendo, meus pais são empreendedores, então desde criança, né? Então, 5 anos de idade, já trabalhava já, dentro do empreendedor, da parte empreendedora dos meus pais.
Como eu trago isso? Quando eu tive meus filhos, os 2 primeiros, eu estava em casa ainda, né, em casa, entre aspas, né, trabalhando, empreendendo, e aí chegou o momento onde eu me formei e fui convidada para trabalhar, e aí então a terceira filha, ela não participou. Eu digo assim, que quem criou a minha filha, né, quem educou foi a babá, foi a pessoa que cuidava deles, né, porque os outros já eram maiorzinhos, já tinha 6 e 3 anos, e Nayá não, com 5 meses ela foi. Mas eu sempre deixei muito claro todas as situações, e quando eu empreendendo, né, quando foi a única parte da minha vida que eu trabalhei como empregada, assim, propriamente dita, né, mais tempo. Então eu fiquei aí esses 5 anos CLT, vamos dizer assim. Mas fora isso eu sempre empreendi, porque para mim nunca é a CLT era um momento da minha vida. Mas junto com isso eu empreendi, e toda vez que eu empreendia e conseguia uma conquista, eles participavam dessa conquista. De alguma forma, eu ia comemorar com quem? Com quem estava passando comigo, com quem estava deixando de ser visto. Então, os nossos filhos, quando a gente empreende, eles não se sentem vistos, né? Os seus ainda são bem pequenininhos. A minha caçula já é maior, está passando por isso, num movimento maior, de idade maior. Mas o que eu fiz foi trazer eles para dentro daquilo que eu estava vivendo. Nesse momento, nós estamos vivendo isso, e de vocês eu preciso isso. Então, eles se sentiam também acolhidos e vistos, e pertencentes àquela minha realidade. Eu não desenhava um mapa colorido, um arco-íris para eles. Tá tudo certo. Não levava para o extremo do que eu estava passando, claro, mas essa consciência do momento que estava havendo, e que aquilo era para uma melhora nossa. E como eu fazia? Aí eu vou fazer uma parte para você, né? Chegava em casa, eles não queriam tomar banho, porque eles queriam outras coisas. Aí eu começava a correr dentro de casa, jogava no chuveiro com roupa e tudo, e eu trazia isso para dentro do momento. E quando eu estava lá fazendo alguma coisa, olha, a mãe está fazendo isso, então agora eu preciso disso, disso. O maior vai ter que fazer alguma coisa, porque ele tem maior responsabilidade pela idade, né? E aí era um efeito cascata. E dessa forma, quando eu saí da CLT, que eu volto, né? E aí eu posso dizer que eu sempre pedi para Deus que eu queria uma profissão que me permitisse ficar e criar eles, mesmo que dessa forma conturbada, que é o empreendedorismo, né? Muitos acham que vai abrir um negócio e vai dormir e fazer o que quiser. Não, jamais, você nunca mais vai. O empreendedorismo é tal como um filho, né? Exatamente. Acho que você definiu muito bem. É um filho. Você definiu muito bem. Assim, você não vai dormir, porque ele tem as fases, assim como o filho, até os 2 anos, você vai ter uma série de complicações básicas, dor de garganta, uma virose, enfim, várias coisas pertinentes à idade do 0 aos 2 anos. Do 0 aos 2 anos é isso, no empreendedorismo também. São várias, você não dorme, você quer saber, o nosso bebê negócio está gritando, chorando, e você não vai conseguir, tá, e agora esse barulho quer dizer o quê? Você vai desvendar todos esses barulhos do viver empreendedor. Assim como um bebê não fala, ele grita, você errou. O que você errou? Deu remédio demais, ou faltou um banho? E aí você vai perguntar para o pai e para a mãe, ou seja, esses pais e mães nossos no empreendedorismo, são pessoas que estão acima, que já passaram por esses estágios. Aí vai dos 2 aos 5 anos, os porquês. Por que eu estou aqui? Por que eu estou ali? Isso dentro do empreendedorismo é isso. Quais são os nossos porquês? Até onde vale a pena? O que eu faço com essas novas informações? E aí, dos 5 aos 7 anos, eu digo que dentro do empreendedorismo é a parte que, além do porquê vem, né, muito mais forte na personalidade de uma criança, no empreendedorismo, esse porquê vem muito mais forte, porque aí a gente está lutando contra o vai ou fica. E está naquela, tudo que eu coloquei até agora, para onde eu vou? E dos 5 aos 7 anos, dentro de uma formação infantil, nós estamos falando que ele vai, além de vir com um porquê muito mais forte, ele vai estar... A criança vem e se impõe para saber quais são os limites. Aqui em casa, meus filhos são pequenos, mas eu sinto, embora eu comecei a empreender, minha filha já tinha de 2 para 3 anos, né? Hoje ela tem 5, o outro meu filho mais novo tem 3. Eu sinto que eles têm uma influência de empreendedores sem eu ter ensinado. Não foi algo que eu ensinei. E você
como você comentou, você nasceu num berço de empreendedores, você já nasceu num ambiente de empreendedor, diferente de mim. Os seus filhos hoje, você sente que eles têm uma veia empreendedora? Você acha que isso influenciou eles para o lado empreendedor? Ou eles têm uma visão mais profissional, de repente seguir uma carreira diferente da sua? Então, eu os criei dentro do empreendedorismo, mas por onde eu fui dentro do empreendedorismo, a profissão que eu escolhi, primeiro, agora essa última, que foi a mais... onde eles tinham maior percepção pela idade deles, porque pequenos, eles vão vivendo com a gente, como as suas crianças estão vivendo, eles vão se adaptando, como a Lívia se adaptou. Mas Caio, Eric e Nayá, os maiores, eles têm 26, 23 e 20 anos, né? Esses três, eles visualizaram uma fase empreendedora da Nayara e do pai, né, do Antônio, que não foi legal. Porque de profissão, até agora, onde eu estou fazendo essa transição, eu sou protética dentária. Então, eles viam a gente por várias noites, 2, 3 noites sem dormir, porque nós pegamos os trabalhos e aí o dentista fica em cima, então tem um desgaste muito grande. E eles vendo essa passagem, esse sofrimento que para eles, não, o pai e a mãe não dormem, tem que se revezar, alguma coisa assim. Eles querem o empreendedorismo, eles têm isso nas veias, mas eles têm esse medo. Eu acho que isso criou um bloqueio. E hoje eu percebo que foi necessário que a gente fez, né, para chegar onde nós estamos. Porém, ultrapassamos os próprios limites. Exatamente. Em prol de um resultado. Como você disse, que a gente não precisa ensinar. Os seus filhos estão aí. A sua menina de 5 anos deve sair vendendo coisas dentro de casa, ou mostrando. Se você der uma revista de Avon na mão dela, e falar, mostra para a tia, nossa, eu sei que você conversa sobre financeiro com eles já entendem. Sabe por quê? Porque muito mais do que aquilo que a gente fala, os resultados que nós provocamos. É as suas ações, né? É o seu dia a dia, tem coisas que você faz, você fala, são crianças, mas eles percebem tudo. Qualquer atitude sua, sua forma de falar, então, a sua forma de se comportar, a sua resiliência. Uhum. Quem você comentou da questão de não é fácil, você tem que ter um certo jogo de cintura. E tem momentos que eles estão vendo que eu estou correndo, atendendo um cliente aqui, outro ali, às vezes estou indo visitar um cliente, eles perguntam. E aí, sem falar nada, eles falam, ô pai, aquele cliente que você visitou, como é que foi? Você conseguiu fechar a venda? Porque esses dias eu fechei uma venda muito bacana na época. E assim, eu cheguei em casa e venda, para mim, venda eu não vejo outra forma, de você tem que comemorar, tem que extravasar. Exato. E extravasei com eles. Exato. Saímos aqui, cantando e tudo mais. Aí esse dia eu fui visitar um cliente, aí a minha filha perguntou, falou, pai, quantas vendas você fechou hoje? Isso. Essa foi a pergunta dela. Eu falei, filha, hoje eu não fechei nenhuma venda, mas acho que amanhã vai sair alguma coisa. Então, as suas ações, muitas vezes você nem fala, né? Então, é um pouco da realidade que eu acho que seus filhos veem em você, não só no empreendedorismo, mas como mãe, né? Como guerreira, como a resiliência que você tem, a força que você tem, através de tudo isso que você vive das suas ações, né? É justamente isso que você falou. Então, você está fazendo... eu me vejo no que você falou há muitos anos atrás, quando eles eram crianças. Então, tinha os dias que eu vendia legal, que eu fazia coisas por fora da CLT, então ia entrar uma grana melhor. E aonde vai ser? Então, eles já sabiam qual é o caminho que aquele resultado traria para a família toda. E aí, quando você fala, você fala para sua filha, não, hoje o pai não vendeu, então você não está colocando cores de arco-íris onde não existe. Você está trazendo na vida real. Tem dias que, poxa, nós vamos comemorar muito porque foi uma venda legal. Mas tem dias que eu fui lá, filha, investi e não deu em nada. E aí, o que eu trago para eles é a pergunta de todos os dias. O que eu aprendi hoje? O que eu passei no dia de hoje? Se você passou um dia sem aprender nada, não tem como, nós viemos para evoluir, nem que seja um pensamento. Mas dentro disso tudo que a gente vive no âmbito familiar e empreendedorismo, o que eu aprendi hoje? E o que eu faço com esse aprendizado? Porque eu posso fazer tudo e posso fazer nada. Não, eu costumo dizer que o ser humano ele aprende 24 horas por dia. Sim. Se ele não está aprendendo, ele está desatento. Exato. Ele está desatento a tudo que está acontecendo ao redor dele. E você tinha comentado, você pode falar sobre os filhos que perdeu tudo? Bacana. Uhum. Até para quem está assistindo a gente, entender toda a sua trajetória. A gente sabe que não é nada fácil, empreender não é fácil, ainda mais uma trajetória igual a sua, né? Sim. Esses foram 2 filhos que você comentou. Como que foi essa fase para você? Eu não quero muito entrar no detalhe, tá? De como foi. Mas como foi atravessar essa fase e quem está assistindo a gente
as mães, né, os pais também que estão assistindo a gente, qual que é a linha de raciocínio? Porque não é só resiliência, não é só você ser forte, porque tem amor ali, é um pedaço seu. Uhum. Qual foi a linha de raciocínio sua que você falou, não, eu tenho que ir por esse caminho para poder superar? Como foi isso para você? Primeiro que nós, na vivência humana, né, a gente nunca queria, um pai não foi feito para perder um filho. Porque a gente sempre acha que quem vai são os nossos pais, não os nossos filhos. Mas também eu aprendi que a gente nem sabe quem vai, quem fica, como vai ser. E nós estávamos, eu e meu esposo, numa situação complicada, né? Saímos da CLT, numa falência da empresa, onde nós ficamos desempregados, com salário sem receber, e nos vimos sem nada. E aí, tinha meu filhinho, enquanto eu estava na CLT, no último ano, eu tive meu filho, tudo bem. E em casa, eu tinha as situações de uma pessoa, nós trabalhávamos na mesma empresa, né? Sabe aquele negócio da cesta? Os ovos na mesma cesta? Éramos nós, até hoje. É um investimento no único fundo, né? Exato. Enfim, numa situação difícil, né, que vocês podem imaginar, o meu filho, num domingo, estávamos todos felizes, ele brincando, recebemos aquele domingo todas as pessoas da família. E no dia seguinte, e aí naquele mesmo domingo ele teve uma febre, fomos para o hospital, voltamos de manhã, é uma virose. Durante o dia eu voltei e à noite óbito. 1 ano e 3 meses de idade. Ele teve meningocócica, e a meningite a pior que existe, né, a mais rápida, ainda mais em bebês. Doeu, tá? Rasgou, né? Durante o meu luto, eu falo para todo mundo, se essa doença tivesse forma física, eu seria capaz de matá-la. Não vou dizer que foi fácil. Eu seria capaz de ir. Eu não sei como, mas eu seria com as próprias mãos, assim. E só que com o tempo vai passando, a gente vai entendendo, né? Quais seriam as condições que ele viveria? Vegetando, né? Então, ele teve inúmeras complicações em menos de 24 horas, que o levou, e aos poucos eu fui aceitando que Deus foi muito misericordioso, não somente comigo, mas muito mais com ele. Né? Que é muito lindo eu ter aqui e apresentá-lo, e as dores são dele. Então, eu aceitei, eu aceito, eu falo dele todos os dias, e eu falo do jeito que as pessoas quiserem. Eu não tenho peso, tenho saudade, mas não tenho peso, né? Porque eu entendi que foi o melhor para ele. E depois da perda dele, era o meu caçula na época, eu queria engravidar de novo, não conseguia. Enfim, eu engravidei do Ricardo. Uma alegria na família, porque, né, depois de uma perda, assim, já tinha uns 4 anos que ele tinha falecido. E, enfim, eu engravidei do Ricardo, só que eu perdi. Né, com quase 2 meses de gestação, teve um aborto espontâneo, e eu perdi. Só que Deus é tão misericordioso que 1 mês depois eu estava fazendo um teste de gestação, né, 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. Eu estava grávida da Lívia, que hoje tem 10 anos. Também foi uma dor esse aborto, porque para mim ele era muito esperado, né? E ele sabe o quanto que eu amo. E dentro da nossa família, nós damos um lugar a eles. Então, quando eu digo, eu tenho 6 filhos, não é para todo mundo que eu explico que 2 deles não estão aqui. Porque eles só não estão. Né? Eles não estão aqui para a gente pegar, como a gente se abraça, como a gente está aqui conversando. Mas eles estão dentro de mim a hora que eu quiser. Eu fecho os olhos, me conecto e converso com os meus filhos. Porque eles fazem parte de mim. É uma dor muito grande, muitas mães passam e não têm o acolhimento necessário para passar essa fase. Eu tive muita sorte. Tanto eu quanto meu esposo. Nós fomos muito acolhidos por inúmeras pessoas. E por isso a gente tem essa força hoje. Há pessoas que perdem seus filhos e passam anos no luto, vivendo aquilo. Não está certo e não está errado. Essa é só a minha forma. Só que dentro de mim, dentro do nosso âmbito familiar, cada um dos filhos, até mesmo porque depois eu me tornei consteladora, né? Eu fiz a formação e hoje eu entendo. Todos os filhos, cada um sabe o seu lugar dentro desses 6 lugares. Cada um sabe o lugar que ocupa. Então, dar lugar a essas crianças, mesmo que elas não estão aqui, mas a todas as pessoas, independente se são filhos, se são pais, ou pessoas que a gente ama, que já perderam e passam pelo luto, deem lugares dentro do seu coração. Porque hoje eu não preciso viajar. Por exemplo, se eu fosse ver o Alan, nós precisaríamos nos deslocar aí no mínimo 2 horas, 2 horas e meia.
Não é isso? Exato. Eu me deslocar para estar com eles. A qualquer momento, eu fecho meus olhos, me concentro, e eu sinto eles, né? Então, foi uma fase também que foi muito duro, né? Sim. Com certeza muito duro. Só que, ao mesmo tempo, fortaleceu a sua família, Nara, pelo que eu estou entendendo, né? Sim. Você saiu dessa situação mais fortalecida. Muito mais. Enquanto família, já era, né? Eu sempre trouxe muito meus filhos para perto de mim. Muito. Você não tem noção. Muito. E isso, não só meus filhos, os filhos de outras pessoas, até hoje, me procuram, né? Justamente por dar esse lugar. E dentro desse contexto, pelo que nós estávamos passando, foi um impulso tão grande. A gente ganhou tanto, não foi com a morte dele. Foi com o impulso que a vida deu depois disso, sabe? E aí nós abrimos nosso laboratório próprio. Então, de tudo que acontece de ruim, o que você pode plantar de novo? Tudo que vem, um ciclo se fecha, a terra está pronta para um novo. Qual a semente que você vai plantar lá? Muito bom. Quais os resultados que você quer? Quais os novos conhecimentos? Todo fechamento de ciclo traz uma nova plantação para uma nova colheita. Mas o que adubou essa terra? Foi tudo que você passou. Nayara, e tem um assunto também que eu queria conversar com você, que acho que tem uma relação com o que você comentou. É claro que o que nos fortalece é a dor. Né? Ninguém está preparado para certas situações, né? A gente nunca está preparado para algumas situações. Mas o que faz a gente evoluir, faz a gente crescer é a dor. É o sofrimento, é aquele perrengue que você passa, e você fala, meu, isso aqui, eu falo por experiência, né? Isso aqui não tem como. Eu vou ter que mudar a rota aqui, tá? E quando você menos espera, dá aquele estalo, você fala, passei por isso. Venci isso. E agora você começa uma trajetória diferente, o que a gente está fazendo aqui agora. É através de uma dor muito latente que você passou, você está conseguindo ajudar mães, pais, com a sua experiência. E, bom, até para quem está assistindo a gente, Nara, como que eu te conheci, né? Eu tive o prazer, né, a honra de te conhecer no curso de PNL que a gente fez. E o que é a PNL? É a Programação Neurolinguística, né? Uhum. E por tudo que você está falando, aí você me diz aí se você já conhecia ou não, mas é como se você tivesse ressignificado algumas situações que você passou. Conta pra gente dessa sua experiência, se você já conhecia a PNL, se foi... quando isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a estudar a PNL, eu falei, nossa, não significava coisa, eu nem sabia que era uma tática, que era uma estratégia, era uma ferramenta estratégica de PNL, né? Conta pra gente como é que foi isso pra você. Você já conhecia a PNL ou conheceu depois de tudo que você viveu? Na pandemia, um pouco antes da pandemia, antes de fechar, eu fui convidada por um amigo para participar de uma imersão de final de semana. E nessa imersão, no primeiro dia, eu entrei lá, começou por volta de 1h, às 4h da tarde eu sabia qual era o meu propósito da vida, porque até então eu não sabia, né? E ali eu descobri o coaching. E aí eu falei, eu quero isso. É isso, como você falou, é isso que eu faço a vida toda e não sabia. Então a gente começa a saber que tem nome aquelas ferramentas, e que são ferramentas, e como você usa para promover ainda mais você e promover a vida dos outros, porque é uma cascata, né? Você melhora, eu falo assim, que a gente evolui para poder evoluir o outro. Nós somos canais de evolução. A partir do momento que nós evoluímos, nós trazemos evolução para outras pessoas, automaticamente. Até só para os filhos. Se você falar, só fico dentro de casa, ok, eles já estão ali, evoluindo. E então eu conheci o coaching. Assim que abriu tudo, o primeiro curso que eu fiz, eu falei, é isso que eu quero, comecei a estudar. E o curso que eu fiz de coaching, ele já vem com a PNL, que é do IBC, né, o Instituto Brasileiro de Coaching, do José Roberto de Marques. E aí eu fiz o curso com ele, e aí eu fiz todos os cursos com ele, com base na PNL. O que acontece é que, como eu fiz todas as minhas formações e pós, né, que foram 6 cursos dentro do IBC, eu queria fazer PNL, e lá tem, e maravilhoso, e eu conheço os professores e o Zé pessoalmente, mas eu queria, assim, eu não queria as minhas formações dentro de caixas, porque você fica muito dentro de um estilo só de estudo, de conhecimento, e você se fecha em caixas, né? Você fica com aquelas ferramentas. Então, eu procurei, já conhecia Roberto Navarro, já conhecia a Raíssa através do Roberto, né? Já seguia, já fiz curso do Navarro, e eu falei, pronto, quando ele falou assim, não, abriu as vagas com a Raíssa, eu estava só esperando, eu fui. Então, a PNL é uma coisa que eu já conhecia, mas assim como você,
eu me deslumbrei em saber que eu poderia, que teria outras ferramentas, mas que muitas da PNL eu já usava automaticamente na minha vida. É o ressignificar. Então, o meu filho morreu, os meus filhos, eu perdi meus filhos, como foram as mortes, o que doeu. E aí, quanto tempo? Como eu vou ver isso? Porque não tem como mudar. Há coisas na nossa vida, o que passou até ontem, você não vai mudar. O que vai mudar é como você olha. Então, o que fizeram comigo, ou o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E aí eu aprendi o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E dessa forma foi que eu fui parar lá no curso da PNL, tive o prazer de conhecer você e outras tantas pessoas maravilhosas. Mas a PNL é um marco zero para mim, depois dessa fase de cursos, porque eu dei um tempo, fui absorver tudo, e aí eu reiniciei tudo com a PNL. Então, a programação neurolinguística, hoje, eu posso dizer que ela fez 80% da nova Nayara. 80% dos novos atendimentos da Nayara. 80% dos novos networks, dos novos conhecimentos, tudo em cima da PNL. Eu indico para todo mundo, gente, PNL. E comunicação não verbal, não sei se você conhece, CNV. Não conheço. Não violenta, não é não verbal, isso não existe, né? CNV, comunicação não violenta, aonde você aprende a mediar os seus próprios conflitos, em primeiro lugar. É sempre sobre nós. Né? E como você vai se comunicar com seu filho que está te vendo 17 horas trabalhando e não deixar com que eles não queiram mais empreender pelo que você passa, por ver o que você está passando. Assim como eu fiz. Hoje eu não faço mais. Entende? Através dessas situações. Mas a PNL, para mim, a programação neurolinguística é um divisor de águas. E para mim, a minha experiência lá foi muito interessante, porque eu fui para lá, eu já tinha feito o curso, tinha completado o curso com a Navarra, inclusive, né, de educador financeiro. E eu estava ali namorando o curso de PNL e tal, mas eu falei, meu, eu preciso estudar isso, que eu vou ajudar as pessoas, que eu estou orientando a parte financeira e tal, vai ajudar muito essas pessoas. E eu fui, né. E, meu, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o principal beneficiado é a transformação acontecer em mim. E aí, quando eu comecei a estudar tudo aquilo, ver as ferramentas que eram utilizadas e tal, eu comecei a processar minha vida. Aqueles dias que a gente ficou ali, foram 7, 8 dias, eu comecei a processar minha vida ali. Desde o começo, infância e tudo mais. E para quem está assistindo a gente aqui, até reforçando o que você comentou, Nayara, cara, é transformador. O curso de PNL é transformador. Não tem como, a não ser que você esteja muito fechado à mudança. Mas não tem como você ir lá, absorver um conteúdo igual aquele e voltar de lá a mesma pessoa. Eu voltei de lá um profissional melhor, um pai melhor, um esposo melhor. Então, eu super indico esse curso, assim, eu vou até depois deixar no link aqui do nosso vídeo, para as pessoas acessarem lá e conhecer, além de conhecer, né, um pouco mais sobre você, né, sobre tudo que você faz e o seu trabalho, a pessoa que você é. A gente vai colocar também esses links para as pessoas conhecerem um pouquinho do que a gente faz, o que a gente já estudou, o que a gente planeja fazer, né, os próximos cursos e tudo mais. Você falou da parte de coach, que é muito importante, muito interessante. E depois, no final, a gente vai colocar no link para a galera conhecer um pouquinho desse conteúdo, que é muito importante, muito transformador, né? E, Nayara, você comentou aqui que você é protética, é isso, né? É assim mesmo que fala? Protética. O que uma protética faz? Somos protéticos, eu e o Antônio, meu digníssimo esposo, mas agora ele se formou dentista, já tem 2 anos, e nós estamos agora nessa transição. Mas o protético, nós somos protéticos dentários, porque existem vários tipos, né? Mas nós somos protéticos dentários. Nós fazemos sorriso o dia inteiro. Uau! Né? Então, nós não temos como protéticos como chegar e fazer um tratamento com o paciente, né? Nós temos o dentista intermediando o nosso trabalho, é ele que faz e manda para a gente confeccionar. Mas na PNL eu descobri também, né? Que na PNL a gente começa a se ressignificar e fazer ter uma noção de resultado diferente na nossa vida. Então, eu digo que eu sou a doida dos protéticos, porque eu converso com os dentinhos, eu vejo o nome e a prótese. Por quê? Porque eu já vejo aquele modelo de gesso como uma pessoa.
que eu acredito que é isso que a PNL traz. A humanização maior que aconteceu na minha vida foi no curso de PNL. O quanto eu me vejo humano, passível de erro, mas passível de correção. E o que eu aprendo com isso. Então, já dentro mesmo da prótese, eu trabalhando com os dentistas e com as secretárias, né, essa comunicação é feita comigo no laboratório, a partir de mim, eu já trazia esses preceitos. Então, eu digo que eu passava 24 horas, às vezes, 16, 18 horas, assim como você, né, empreendedor, construindo sorrisos. De todas as formas, né, do zero a tudo. Temos pouco acesso aos resultados, né, dessa parte da prótese, mas quando temos, é tudo feito com muita responsabilidade. E aí, agora eu parto para o comportamental, né, essa transição para o comportamento humano, e com base na prótese que a gente já trabalhava, e visando a mesma coisa, né, a responsabilidade com o que eu nem via, eu estava fazendo uma prótese, imagina agora que a gente tem acesso, né. Nayara, você sempre empreendeu nessa área ou não? Você começou em outra área e foi migrando, como que foi? Não, o início do meu empreendedorismo foi serralheira. Eu sou serralheira de profissão base, aos 5 anos de idade, já ajudando os pais. Eu sou serralheira, aí passa por várias, desenho mecânico, já trabalhei com loja de moda, já trabalhei, nossa, com dentista, como secretária, como protética, vendedora nata, né? A gente vende, né? Vende, naturalmente. Vendedora e agora na área do comportamento humano. Hoje, qual que é a área do comportamento humano? É como coach ou você faz mais alguma atividade? Não, trabalho como coaching, aí eu fecho processo com os clientes, né, de 8, 10 semanas, são processos com objetivos fixos, então a pessoa precisa de um tempo. Mas eu faço as sessões unitárias também, né, vamos dizer assim, únicas, com constelações familiares sistêmicas, mas que abrangem não só o familiar, né, eu trabalho com empresas também, é muito generalizado, o integrativo, e com a PNL, as sessões em PNL também, que também a gente consegue aí aliar tudo isso, todo o conhecimento que eu tenho, a psicologia positiva, que é maravilhosa, eu acredito que um dia, se você fizer, é como se fosse outro marco zero na sua vida, a psicologia positiva, é muito interessante, tem várias formas de se trabalhar, e isso tudo potencializando o indivíduo, mas não um indivíduo como geral, ele quanto indivíduo único nesse mundo e com as suas características e sem julgamento. Eu acho isso lindo no comportamental, é sem o julgamento de nada. E o que eu acredito que as nossas experiências, assim como eu, como você, como todos que estamos nos vendo, as nossas experiências se encaminham de direcionar o nosso propósito. Eles se encaminham de direcionar-nos à evolução. Então é algo assim, é claro que todo ser humano é único, né? Mas conforme o tempo, né, aí eu falo um pouco até como a minha experiência, né, nessa parte de atendimento também. Com o tempo você vai percebendo algumas similaridades. Sim. Algumas similaridades. Mas o pelo que eu estou entendendo, ele é bem personalizado, é isso? É, muito personalizado, mesmo quando feito em grupos. Bacana. Certo? Então, vamos lá, eu vou trabalhar o Alan sozinho, eu vou trabalhar o individual do Alan. Quem é o Alan? Primeiro mas não sou eu que tenho que saber quem é o Alan. Eu vou usar técnicas e ferramentas de todas essas formações, desse contexto todo que eu estou fazendo desde a época da pandemia, que eu acho que muita gente foi, né, se autodesenvolvendo. Eu vou usar esse contexto, essas técnicas e ferramentas das formações para auxiliar, fazer com que o Alan descubra quem ele é. E que é um negócio meio louco, né? Porque quando a gente para fazer uma autoanálise, ou quando a gente é indagado com essa pergunta, a grande maioria tem dificuldade para responder, né? Porque as pessoas não sabem quem são. Elas não sabem diagnosticar as suas capacidades. E, por exemplo, no coaching, eu tenho um ponto A e o Alan quer chegar no ponto B. Dentro dessas 10 sessões, a intenção é chegar aqui no ponto B dentro das 10 sessões. Eu posso dizer para o Alan que nós vamos sair do ponto A em 10 sessões, 10 semanas, e vai chegar no ponto B? Não. A Nayara não. Por quê? Depende de quem? Um processo de coaching é totalmente dependente do coach, ou seja, do Alan.
Se o Alan não fizer o que deve ser feito, vai chegar aqui, não vai ter o objetivo, e sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar te vendendo coaching para o mesmo assunto quantas vezes você precisar, porque você não desmama. O meu trabalho eu trago você o conhecimento, eu trago você como eu tenho as constelações. Então, o meu olhar é expansivo e integrativo, ou então, é sistêmico. É o todo. Não é só essa reunião aqui. Não é só nós dois. Não é só essa troca. É quem vai assistir. É quem vai assistir e resolver algumas coisas, algumas questões através da minha história, através dos seus exemplos. Então, essa expansão de olhar vai fazer com que a pessoa expanda o olhar sobre si mesma. Eu digo que o meu trabalho é assim, imagina uma caixinha fechada de madeira, assim. Tem uma caixa para pegar porque ela é grande. Você está lá dentro com toda a sua vida. Sua esposa, seu empreendedor, seu profissional, seu intelectual, tudo. Está tudo dentro daquela caixa fechada. Como está aquela caixa? E quando eu faço o meu trabalho, aos poucos, essa caixa vai se abrindo à luz da expansão, e não é luz de espiritualidade, nada. A luz da expansão, de olhar para si mesmo e para o seu sistema, vai se abrindo, e quando a gente finaliza a nossa sessão, o Alan está sentado na caixinha, olhando tudo para baixo, tudo lá embaixo. E aí, o que o Alan faz? Olhando tudo lá, claro, porque vem a luz de fora, você consegue olhar tudo e começar a organizar cada pedrinha. É como se fosse um quebra-cabeça. Você fala, não, essa pecinha vem para cá, essa pecinha é melhor aqui, e tudo começa a se comunicar, e a vida flui. Então, o meu trabalho é trazer uma expansão de olhar sobre si próprio. E eu digo que eu sou canal. E como você falou, por afinidade, nós atraímos para a gente pessoas que têm uma história similar. Porque eu só posso falar de PNL se eu passei pelo processo. Exatamente. E eu me propus, porque eu posso ir lá fazer quantos cursos for e não me propor a passar por aquilo. Ir lá simplesmente para pegar ferramentas. Eu posso ir na internet e pegar quantas ferramentas eu quiser. Mas eu me propus passar pelo processo. Quando a gente passa pelo processo, a gente tem poder de usar aquela ferramenta com mais assertividade. Exato. Quando eu trago esse trabalho, o Alan pode gostar ou não do que ele está vendo dele. Foi esse sentimento que eu tive lá no curso. Quando você fez uma ilustração aí perfeita, para mim, perfeita, assim. Quando eu saí da minha vida, essa foi a sensação que eu tive. Uhum. Quando eu saí da minha vida e comecei a olhar minha vida de cima, como um governante, eu comecei a olhar, eu falei, cara, eu posso tirar isso daqui, colocar ali, isso aqui, eu posso tirar essa lição. E o principal, Nayara, que você comentou, se você vive o processo, todo conhecimento é válido, educacional e tudo mais, eu sou muito a favor disso. Mas é difícil você falar de algo que você não viveu. Você pode até estudar, só que não tem o mesmo efeito. Não tem profundidade. Não tem o mesmo efeito, porque você vai olhar o problema com um olhar acadêmico, e tudo bem, você vai achar um caminho, mas a sua especialização, ela vem da vivência. Ela vem da vivência. E quando você comentou aí, você até comentou um pouco da sua trajetória, né, toda, assim, de empreendedor, assim, me veio aqui na cabeça, né, foram várias áreas, né, você começou como serralheira e tudo mais, só que a essência do empreendedorismo é você atender uma dor. A essência do empreendedorismo é isso. A parte financeira é uma consequência. Mas quando você tem esse espírito de empreendedor, não só pelo CNPJ, é ser empreendedor, você passa por várias coisas, a gente comentou isso aqui no início. É claro que são vários pontos, né, que a gente tem que superar. Mas para quem está assistindo a gente, Nayara, qual que é o principal ponto que você falou? Eu passei por essa etapa aqui, isso aqui para mim foi uma virada de chave, virou meu jogo. Depois que eu passei por isso aqui, eu consegui contornar, eu achei o caminho, seja tributário, eu não sei. Mas qual foi o ponto, assim, de transformação que você falou, agora eu estou começando a entender o caminho, agora eu entendi. Qual que é esse ponto-chave da dificuldade que você passou no empreendedorismo, que você pode deixar como dica para a galera olhar para a Nayara e falar, não, peraí, essa dica aqui da Nayara serviu para ela, eu consigo colocar isso no meu dia a dia e também ter um resultado igual ou até melhor do que o da Nayara. E aí eu vou falar, é uma junção de tudo que você passou. Pensa assim, de ontem para lá, para trás, tudo já virou história.
Já é tudo história. De todas as dificuldades que você teve, 100% delas você venceu, senão nós não estaríamos aqui. Olha quanto você é forte. De todas as dificuldades, 100% delas, as mais fáceis, as menos difíceis ou as mais difíceis. Você passou por todas elas. Você venceu 100% das vezes. Não interessa como, você venceu. Se de ontem para trás é uma história onde você venceu 100% do que você, das partes mais difíceis, porque aí as comemorações a gente vem comemorando. Quem comemora porque errou? E aí eu peço para você fazer um exercício. Você pega um caderno, uma folha, e lembra desde quando você se entende por gente. Marca tudo nessa vida. Você que é empreendedor. Que você já fez nessa vida. Tudo. Se possível, com a idade. Uma cronologia. O quanto que tudo isso que precedeu ao que você é hoje te construiu. Para mim, o marco zero foi quando eu entendi isso. O que eu já fiz até agora, o quanto me construiu. E que tudo isso que eu fiz ontem faz parte da Nayara que é hoje. Então, aos 11 anos, vender picolé no sábado e no domingo, dos 9 aos 11, vender picolé na rua, quebrar a barreira da vergonha para uma criança, por necessidade, não era porque eu estava lá querendo. Entendeu? Mas vender picolé para conseguir comprar alguma coisa durante a semana, um caderno, alguma coisa, e dentre tantas outras coisas, também trouxe a Nayara aqui. Bordar vestido de noiva. O que eu aprendi? Então, quando você faz essa lista que eu falo para você, o que hoje, dentro do seu empreendedorismo, tem? É o quanto eu aprendi, o quanto eu me construí. Quando você vê que toda a sua vida, independente do que quer que tenha acontecido até ontem, que virou história, qual é a construção? O que cada momento, principalmente os difíceis, fazem parte da sua vida hoje. E aí, se você joga no empreendedorismo, a gente fala, tem o costume de falar em empreendedorismo, parece que é alguma coisa, você está trabalhando só para você, né? Não. Nós conseguimos ser intraempreendedores, que é uma coisa que não é divulgado, dentro das empresas, do CLT. Porque até nesses lugares, quem não está errado não ser empreendedor, mas quem nos ouve e está lá, intraempreendedor, é quando você trabalha o empreendedorismo em prol daquilo que você faz. Então, você está sempre visualizando coisas melhores, maneiras mais fáceis, gerenciamento das emoções dentro desses lugares. Quem ganha com isso? Quem ganha por fazer mais? É o aprendizado, é a sua construção. E quem disse que você não está sendo preparado e fortalecido para um momento de empreendedorismo? É quase que um treinamento natural, né? Natural. Você nem percebe, eu passei por isso. Então, eu não tenho um ponto único, porque, como eu te falei, eu nasci dentro do empreendedorismo, certo? Então, para mim, isso é uma realidade. Assim como para os meus filhos, você me perguntou, para eles é natural. Eles só não querem fazer o que eu fazia. Ponto. Da forma como eu fazia. Nayara, mas dentro da sua jornada, dentro de tudo que você fez, se fosse para você começar, vamos falar que você vai empreender agora do zero. Do zero. Tudo que você fez. Na verdade, qual, né? Qual dessas áreas que você já navegou aí como empreendedora, se você tivesse que empreender agora, qual seria a área que você empreenderia, de tudo que você conhece? Comportamento humano. Eu nasci para isso. Sabe por quê? Porque desde criança, da minha adolescência, que eu me entendo por gente, início da adolescência, eu nasci para ser mãe. Não é à toa que eu tive 6 e eu só parei porque o médico falou, agora pela idade não dá mais, né? Eu nasci para ser mãe. E eu sou. Então, não só dos meus, como dos agregados, né, que vão se chegando. Se eu nasci para ser mãe, eu não tenho mais nada do que trabalhar do que a evolução humana, comportamento humano. Então, hoje, naquele evento de imersão, antes de fechar tudo, às 4 horas da tarde, em ponto, eu olhei no relógio, era 4 horas. Eu descobri qual era o meu propósito. Então, eu venho trabalhando nisso e agora eu estou fazendo a transição de prótese para comportamento humano, mas é isso. O que eu vou fazer para o resto da minha vida? Comportamento humano. Eu quero trazer expansão de olhar para que as pessoas governem suas vidas assim como você fez. Como você entendeu lá no
Não é como se você saísse de uma caixinha e sentasse lá em cima e olha lá embaixo e fala assim, que bagunça. Cara, assim, eu vou falar, Nayara, que foi libertador. Esse é o sentimento. Eu não consigo Exato. usar outra palavra. Não consigo usar outra palavra. Até gostaria de ter várias definições, mas eu não tenho. A que eu tenho é essa, que foi libertador. Exato. Olhar para tudo que eu tinha vivido e falar, peraí, é isso aqui. Aí eu comecei a ressignificar. Eu saí de lá com a cabeça. Minha cabeça já não é pequena, né? Eu saí de lá com a cabeça um pouco maior, assim. Com a cabeça inchada, que eu falei, meu, eu vou ter que olhar tudo e vou ter que ressignificar tudo. Eu comecei a aplicar a PNL em mim mesmo. Comecei a aplicar a PNL em mim mesmo. Então, eu fui tirando daqui, colocando ali, e falou, isso aqui eu vou tirar proveito disso aqui, que é importante quem está assistindo a gente. Tem muitas coisas que a gente passa, e são dores que a gente pode tirar proveito. Sim. Faz muito proveito disso. Então, é um pouco do sentimento que eu tive, assim, Nara. Foi esse. É. Olhei para tudo que eu vi e falei, cara, eu tô liberto. É. Eu tô liberto. E passando por tudo isso, e aliada a todas as formações que eu tenho, então as técnicas e ferramentas com que eu utilizo, junto com a PNL, e além da PNL, faz com que o meu trabalho, né, transforme vidas na primeira sessão. Porque, às vezes, o Alan tem... Eu vou usar sempre você, tá? Porque nós estamos aqui, fica mais fácil. Mas, às vezes, o Alan tem uma questão pontual. Ele não quer passar por um processo de coaching. Não é isso? Então, nós vamos sentar e eu vou conversar com você, entender o que você precisa, e dentro do que você precisa, quais são as ferramentas que nós vamos usar numa única sessão, 2 ou 3 no máximo. Porque você quer resolver um ponto, pontual, você não tem 10 semanas para resolver. É uma coisa muito pontual. E aí, nós vamos resolver? Não, eu vou trazer técnicas e ferramentas para mostrar para o Alan quanto o Alan pode sair dessa caixa, olhar de cima e que tudo o que você precisa está na sua mão. Não foi isso que você fez? A liberdade é saber que está tudo na sua mão. Depende somente de você, de mais ninguém. Não do que fizeram, mas do que construiu. O que fizeram te construiu. E aí você se liberta. A sensação de liberdade nasceu justamente assim, porque eu falei, cara, a solução está na minha mão. Exatamente o que você falou. A solução está aqui dentro. Autorresponsabilidade. Está aqui dentro. Eu preciso só organizar, e é claro, no meu caso, foi dia a dia. Foi dia a dia, foi passando um dia, o segundo, o terceiro, o quarto, eu fui vendo, falei, não, agora isso aqui tá dominado. Isso aqui tá dominado. Isso aqui não tanto, mas com o tempo as coisas foram se encaixando. O quebra-cabeça, ele foi se encaixando. Nayara, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui de reflexão. Para a pessoa que está assistindo a gente, né, ela tá em cima do muro ali, empreendendo, não empreendendo, ou está no meio ali e está começando a tomar aqueles sustos que a gente toma como empreendedor. Para quem está começando como empreendedor, o que ela não deve fazer como empreendedor, quando está começando? O que ela não pode fazer, na sua visão, assim, que pode definir o sucesso ou não naquele negócio, não na carreira, mas naquele negócio, naquele início da carreira dele? O que ela não pode fazer no início de carreira? Permitir que o medo se transforme num muro. Uau. Não pode. O medo, ele serve para nos deixar atentos ao que pode acontecer. Mas se a gente permite que ele se transforme numa muralha, você nem vai empreender, nem vai fazer CLT porque você não está feliz. Não interessa o que for na sua vida. O medo. Ah, então o que eu faço? Vamos gerenciar o medo. Até onde ele existe e até onde você pode gerenciar tudo isso. É o medo. Então, essa lista que eu falo para você, faça tudo o que você fez. Tudo, tudo, tudo. Vender balinha. Isso, quando você olha, você vai olhar e fala assim, eu tenho de tantos anos a tantos anos, 20 anos, vamos supor. 20 anos de profissional. Mas pode ser babá, tudo que você entenda. Se alguém na face da Terra recebe por aquilo que você fazia, aquilo é uma profissão. Mesmo que você não veja como. Mas porque te construiu profissionalmente. Quando você olha isso, você consegue ter mais força para gerenciar esse medo. Não permitam que o medo se torne uma muralha intransponível. Eu faço uma analogia com os meus coaches, assim,
O medo é uma coisa que começa bem pequenininho, né? Porque você tem a ideia, vem o medinho. Aí a ideia cresce, o medo, ele cresce junto. E aí tem um momento que você não consegue mais carregar ele aqui na frente. Você joga onde? Aqui no ombro, né? A gente coloca filho no ombro, coloca... O que a gente quer, a gente taca no ombro, porque o ombro é forte. E aí aquilo vai crescendo. Só que aí, no seu caminho, você desenha uma gangorra. E aí você sobe na ponta dessa gangorra e do outro lado a gangorra vai aumentar, né? Vai ficar alta. Sabe essa bola de medo que tem aqui? Você joga na outra ponta. Na outra ponta. E isso vai formar o quê? Vai fazer com que você chegue muito mais rápido aonde você quer. Lembra sempre, toda nova ideia, toda nova inovação, o que quer que seja, ela sempre vem com medo. O medo vem para dizer para a gente, olha, toma cuidado. Conforme a sua ideia cresce, ele vai crescer também. O que você faz com isso? Utiliza como gangorra. Você vai ser jogado muito mais rápido, você vai chegar muito mais rápido aonde você queria chegar. Com a força do medo, porque ele cresce proporcionalmente. Sensacional, Nayara. Nayara, obrigado mais uma vez, tá? Pela sua disposição aí, por todo esse conteúdo riquíssimo que você trouxe pra gente. Como mãe, como mulher, como empreendedora raiz mesmo, desde criança, né? Você comentou, pô, vendia sorvete ali e tudo mais, e chegou onde você chegou. Obrigado, tá? Mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço. Muita oportunidade. Para a gente foi uma honra, tá? Conversar com você. Eu tenho certeza que quem acompanha a gente também, quem vai assistir esse episódio aqui, tenho certeza que vocês estão falando com uma pessoa aqui qualificadíssima, assim, em todos os pontos, como profissional, como mãe, a parte familiar, a parte também de empreendedora dela, é algo que eu acompanhei de perto e eu sei o valor que a Nayara tem como empreendedora. Então, galera, fica aí mais um conteúdo para vocês. Raporcast deixa aí mais um conteúdo riquíssimo que pode transformar a sua vida. Tudo que a gente comentou aqui, a questão da PNL, de você empreender, se mudou a nossa vida, pode mudar a sua também, se você estiver disposto à mudança. Nayara, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada. Eu agradeço muito a você, a quem vai nos assistir, e lembre-se, o empreendedorismo está dentro de todos nós.